Bem, lembrando aí a questão do seminário, né? Alguém presente não tem grupo, não tem tema, então me enviem que eu defino o tema. Bem, na aula de hoje eu pedi para vocês, né, assistirem a aula 8, também olharem a aula 9, né, que é associada à célula flexível de manufatura, né? Bem, então o conteúdo da aula 8, gravada, né? A gente continua a definição, conceito de sistemas de produção. Não vou apresentar novamente, né? Só faço aqui uma distinção do termo, né? Produção é bem mais amplo do que manufatura. Então, nós temos aqui, no caso da automação da manufatura, né? Da indústria de manufatura, nós teremos um sistema de produção sendo constituído pelo sistema de suporte à manufatura, né? Que são todas aquelas atividades, fases do ciclo de vida de um produto, e as facilities, ou facilidades, que são as máquinas, né, que nós temos no chão de fábrica. Então, aquela roda assim, né, que eu já mencionei para vocês, onde nós temos as atividades do ciclo de vida, e o kernel aqui seria o nosso chão de fábrica, e as outras atividades, né, na roda associada ao sistema de suporte, de manufatura. Bem, então, depois eu falo sobre o chão de fábrica, os vários layouts, o conflito produtividade versus flexibilidade, e é apresentado, né, gráficos como esse, né, sobre quantidade de produto, que é a produtividade, e variedade de produto, que é a flexibilidade. E os vários tipos de layouts, equipamentos, né, que devem ser utilizados para atingir determinado volume de produção. Arranjo funcional, arranjo linha ou de produto, arranjo fixo, né, ou de projeto, e o arranjo celular. Aí defino o conceito de células, famílias de peças, mix de produtos, que não vou repetir novamente. Vimos também na aula anterior a questão do Kanban, né, para a produção puxada, que é típico do arranjo celular. E aqui aquela figurinha clássica, né, que normalmente é cobrado no Enem, né, variedade de produto, quantidade de produto e os tipos de layouts que são utilizados, né? Job shop, né, que é de oficina mecânica, onde nós temos possibilidade de usar o arranjo funcional, onde temos funções em cada área do chão de fábrica. Tornos, fresas, tíficas, enfim, então eu tenho um agrupamento de máquinas de mesma funcionalidade. Depois aqui o arranjo de linha, né, que é para produção em massa. E aqui a produção em lote, onde prevalece o arranjo celular. Que apresento aqui a célula, né, que nós temos lá no chão de fábrica.
Então, essa célula é constituída por várias unidades. Tem a unidade de manipulação e transporte, né, que é esse robô, mais essa garra da Shank. Esse robô, atualmente, ele trabalha com... Tem um controlador baseado no Linux CNC, né? Nessa época aqui existia ainda, né, o robô original, né? Ou seja, o controlador era esse controlador que está à esquerda aqui da ASEA, só que ele acabou morrendo, né? E nós fizemos o retrofit e criamos, né, uma nova solução de automação e de controle desse robô. Então, essa garrinha ela é inteligente, ela tem aqui um microprocessador embarcado que distingue 3 posições distintas de abertura. Então, eu poderia, teoricamente, trabalhar com 3 dimensões de peça bruta. Por quê? Porque os fingers, né, as garrinhas, tem 3 posições que ela reconhece, além da posição aberta. Tem aqui do lado o micrômetro laser, medição sem contato, e aqui o nosso Galaxy 15M. Então, a ideia aqui era integrar essas unidades. Então, uma unidade de fabricação, uma unidade de manipulação, uma unidade de inspeção, que é o micrômetro laser, um sistema de pallet gravitacional. Então, eu tenho aqui um pallet de alimentação de peça bruta, né? Essa peça que está aqui em cima. E aqui as peças acabadas. Então, depois que a medição é feita no micrômetro laser, o sistema classifica a peça, né? Ele faz a inspeção, classifica a peça como sendo boa, retrabalha o refugo. E nós temos aqui mais 3 pallets gravitacionais, onde o robô deposita, né, a peça em um desses pallets após a classificação da peça. Bem, então isso aqui é a nossa célula, né? Tem um videozinho aí. Enfim, o vídeo também está lá no Aprender 3, né? Então, quem quiser assistir. Manipulando a peça, né? Tem uma placa. Então, obviamente, o controlador do robô tem que se comunicar com o controlador da máquina, né? Para que ele possa acessar o espaço de trabalho, depositar a peça. Ele se comunica com a máquina, né? A máquina fecha a placa, né? Que é pneumática. E a máquina comunica com o robô, o controlador do robô, ele abre a garra e sai do espaço de trabalho. Depois que isso ocorre, né? Ele comunica à máquina que pode fechar a porta pneumática é fechada, e ele começa a usinagem. Então, toda a parte do controlador da máquina, né, foi desenvolvido fazendo a comunicação máquina a máquina, né, nosso Galaxy 15M se comunicando com o robô. Depois, nós comunicamos o resultado da medição com uma unidade de gerenciamento da célula. Aqui ele usinou, né? Então, aqui a peça é de Tecnil, né? Então, o cavaco fica todo enrolado na peça. Ele vai pegar a peça, vai levar até o micrômetro laser. Antes de retirar a peça, tem um ar comprimido aqui dentro da máquina, nos bocais. A peça é limpada. Então, ele para na frente dos bocais e movimenta, né? Os tubinhos aqui, ó. Enfim. Depois que isso é feito, ele se posiciona, né, no micrômetro laser, o resultado da medição é disponibilizado nesse display. Esse resultado de medição vai para a unidade de controle da célula, que é um computador pessoal, e ele fala onde é que o robô tem que depositar a peça, né? Ele se comunica com o robô. Enfim, então aí eu tenho vários protocolos de comunicação
para troca de estados, né, entre as máquinas, para que o processo tenha a possibilidade de movimentação de materiais, né, fazer com que o robô entre dentro do espaço de trabalho da máquina, depois ele retire a peça, faça a medição. Então, tudo isso é comunicação máquina a máquina. E vai ter uma série de protocolos que eu explico no vídeo seguinte. Então, aqui era mais para apresentar o vídeo, né, sobre a máquina, a célula. Esse outro vídeo aqui é apresentado, né, as unidades da célula, né, que eu acabei de apresentar aí para vocês, né, em loco. Então, tem o torno tem uma placa Ethernet. Então, esse equipamento eu já comprei com uma rede, né, Ethernet, falando TCP/IP. Tem também um CLP e tem protocolos de comunicação, né, baseado no OPC, associado ao CLP, e ao DMC, que é o comando numérico distribuído, utiliza o protocolo FOCA-ZUM, que é o protocolo da parte de comando numérico. Bem, aí nós temos aqui o sistema de paletização, né, que é mecânico, o micrômetro laser, uma unidade de gerenciamento da célula, que é um PC. E aqui o robô. Okay? Bem, para eu me comunicar torno-robô, eu tenho que fazer a comunicação via CLPs. Então, aqui a gente usa um protocolo mestre-escravo, em que o CLP do torno, no centro de torneamento, né, da máquina Galaxy 15M, é o master, ou seja, ele inicia a comunicação, e o robô tem um CLP também, tem entradas e saídas, que seria o slave. Então, eu tenho aqui um conjunto, né, de portas de digitais de 24 volts para troca de sinais entre o robô e o torno. Bem, então, esse robô é um robô de 1974, né? O primeiro robô microprocessado desenvolvido aí, comercializado pela ZEA, antes de virar a ABB. E esse robô tem muita limitação em termos de protocolo de comunicação. Então, a única possibilidade de integrá-lo dentro de uma célula é usando troca de sinais digitais de 24 volts. Então, o que eu tenho que criar? Eu tenho que criar uma máquina de estado dessa célula. Aqui o micrômetro laser ele tem uma RS-232. A unidade de gerenciamento, obviamente, ela tem Ethernet. Ela tem uma RS-232 para se comunicar com o micrômetro laser, né, para receber o resultado da medição. E a unidade de gerenciamento, né, ela se comunica via Ethernet, né, okay? E diretamente com o torno, e ela se comunica via interface paralela com o CLP do robô. Por quê? Porque a única opção que eu tenho para controlar e trocar informações com o robô é via sinais de 24 volts. Né? Então, a unidade de gerenciamento da célula, ela tem que se comunicar com o robô, por exemplo, para abrir e fechar a garra. Então, para fazer esse tipo de atividade, né, de ação, eu envio via paralela os 24 volts, né, que vão avisar o robô, por exemplo, que eu tenho que abrir a garra.
Bem, então é feito também um sistema digital twin, né, desta célula, ou seja, um gêmeo digital dessa célula, que é essa interface gráfica com o usuário. Que eu descrevo, né, a troca de sinais de entradas e saídas, né, mestre-escravo, comunicação do CLP mestre com o CLP escravo do robô. Então, todos os protocolos envolvidos, né, estão descritos nessa figurinha. Não vou descrever novamente. Bem, o modelo da célula, né, nós criamos, né, a máquina de estados e fazemos uma série de modelagens. Usamos, por exemplo, rede de Petri. Então, esses círculos aqui são lugares com marcações e esses retângulos são transições. Então, por exemplo, eu tenho um determinado estado associado à célula. Então, eu vou criar, por exemplo, estado robô livre e tarugo. Então, para que eu carregue o robô, né, com um tarugo para levar até o torno, eu tenho que descrever os estados e as transições que ocorrem nesses estados. Então, uma máquina de estado, né, normalmente a forma como vocês aprendem para representar os estados que um sistema pode ter, né, ao longo do tempo. E a rede de Petri é uma forma de modelar. Tem vários tipos de rede de Petri, acho que numa disciplina aí mais à frente, aí no final de curso, depois de sistemas integrados de manufatura, disciplina de CLP, né, que vocês vão cursar mais à frente, vocês aprendem alguma coisa sobre rede de Petri. Então, rede de Petri é uma ferramenta de modelagem muito importante para o mundo da manufatura. Então, basicamente, o que nós fazemos é criar, né, uma representação gráfica da minha rede de Petri, que tem esses lugares e essas transições, e com as marcações, que são essas bolinhas, né, dentro dos círculos, eu faço com que uma determinada transição seja disparada. Então, para a transição T1 ser disparada, eu tenho que ter tarugo, eu tenho que ter robô livre. Então, eu tenho que ter essas marcações nesses lugares. Então, isso aqui a gente consegue modelar dentro de um software, né? Tem softwares aí de modelagem de redes de Petri, e depois ele gera uma série de análises sobre o resultado dessa modelagem. Questão de paralelismo, por exemplo. O que ocorre quando eu tenho várias atividades em paralelo? Então, essas atividades concorrentes, né, que podem ocorrer em paralelo, como se fossem várias threads, né, executando uma determinada atividade, podem ser modeladas também na visão de rede de Petri. Bem, então aqui, para que o robô carregue o tarugo, né, então essa transição 1 tem que ser disparada por marcações nesses dois lugares, tarugo e robô livre. Tem tarugo e robô livre, né, eu disparo, aí essas duas transições, desculpa, essas duas marcações desses dois lugares, disparam a transição T1. Aí na animação gráfica, né, esses caras aqui vêm para cá. Ó. Então, esta transição é executada e um novo lugar vai ocorrer, né? Então, esse lugar que eu defini aqui, que eu modelei, é robô carrega tarugo. Então, essa transição foi disparada. Por quê? Porque eu tinha uma marcação no lugar robô livre e uma marcação de tarugo. Ele manda agora o robô carregar tarugo
aí entre uma ligação entre um lugar e um outro lugar, né, tem que ter uma transição. Aí ocorre uma transição T2. Né? Então, o robô vai entrar dentro da célula, dentro da máquina, vai depositar a peça na placa, a placa vai fechar. Né? A máquina, né, o Galax, o torno, o centro de torneamento, vai comunicar agora para o robô que a peça já está presa. Aí o robô sai do volume de trabalho da máquina e a porta da máquina é fechada. E aí o torno começa a usinar. Então, essa transição que ocorreu aqui, essa T2 aqui, ó, tem uma série de eventos que tem que ocorrer dentro da máquina e a troca de informação entre as máquinas para que o torno usine, né? Então, eu poderia fazer várias transições, né? Vários lugares, desdobrando este nível de detalhamento que eu tenho aqui. Então, eu podia explodir essa rede de Petri, né? Numa decomposição muito maior de transições e de lugares, né? Ou deixar essa visão um pouco mais de alto nível, não me importando tanto com os eventos que vão ter que ocorrer na troca de informações entre o robô e o torno, entre os dois CLPs. Né? Então, depois podia ir explodindo isso, né? Decompondo esses lugares, essas transições, para ter um maior nível de detalhamento. Por quê? Porque existem uma série de eventos que ocorrem entre o robô e o torno. Então, o robô não invade simplesmente a área de trabalho do torno. O torno tem que autorizar a entrada do robô, aí o robô responde ao torno, né, tipo com acknowledge, né, concorda em entrar, entra, coloca a peça na placa, informa o robô que a placa tem que ser fechada, né, ou a máquina, né, recebe essa informação por parte do robô, a máquina de comando numérico fecha a placa, aí ela manda uma outra informação para o robô, dizendo que ele pode sair do volume de trabalho. O robô sai do volume de trabalho, manda uma outra informação, né, um outro bit codificado em uma palavra, através das I/Os de 24 volts, né, que são entradas e saídas digitais. Então, ele manda um outro conjunto de bits que representa, né, a informação associada àquele novo estado que o sistema vai ocupar. Qual que é? Máquina fecha a porta. Aí a porta é fechada e depois, aí sim, o torno começa a usinar. Aí o torno usina, né? Vai chegar aqui uma transição, na hora que ele usinar, o torno fica livre. Está vendo que para essa transição T2 ocorrer, o torno tem que estar livre, tem que ter uma marcação aqui no torno. Né? Se essa marcação não estiver presente, né? E esta marcação, ela vem dessas aqui, ó. Okay? Ela tem que evoluir nesse contexto. Então, quando o robô está livre e tem tarugo, a marcação vem para esse novo lugar, e essa transição T2 tem essa marcação do torno livre, né? E ela anda agora torno usinando. Aí não tem mais marcação aqui no torno livre, então nenhuma peça pode entrar aqui. Aí quando finaliza essa marcação e evolui, ela vem para o torno livre, para aqui, e uma outra marcação, né, que passou pela transição T3, leva para este novo lugar, que é robô descarrega a peça. E, novamente, aí tem que começar toda uma conversa entre a máquina de comando numérico e o robô. Aí a máquina abre a porta, aí fala para o robô, robô, entre dentro da máquina. O robô entra dentro da máquina, fixa a peça,
Agora o robô avisa para a máquina. A peça já está fixada, já está presa, melhor dizendo. Pode abrir a placa. Aí o torno abre a placa, aí o torno avisa para o robô. Robô, pode sair do meu volume de trabalho. Aí o robô retira a peça do volume de trabalho e leva para o restante dos eventos que tem que ocorrer dentro da minha célula. Bem, então isso aqui é a modelagem de rede de Petri. Bem, aqui tem a visão de cada uma das unidades, unidade de gerenciamento, unidade de processamento, tinha um veículo guiado automaticamente, né, que era um robô móvel que ia dentro da célula para alimentar a máquina, né, para receber a peça, né, enfim. A unidade de manipulação, a unidade de inspeção e os pallet gravitacional. Infelizmente, a gente não pode monitorar a célula nesse momento, porque o laboratório está em reforma, né? E eu estou sem parte do meu laboratório que ele está reformando. Aqui o Digital Twin, né? O gêmeo digital da minha célula. Então, eu tenho toda a representação da célula, o robô, a máquina, os pallets, micrômetro laser. Aqui a minha rede de Petri, mais detalhamento. Bem, a rede de Petri, o modelo dela, e a validação desse modelo, levou ao desenvolvimento, né, de alterações no ladder original do centro de torneamento. Essa disciplina, vocês não vão aprender lógica de relés, né? Então, talvez vocês aprendam isso com um pouco mais de detalhe, né, de lógica de relés, em pneumática, né, hidráulica, e também na parte de CLPs, né, que é a última disciplina que vocês fazem nessa cadeia, que é aquela disciplina sobre... até está mudando o currículo no momento, né, está criando uma outra disciplina para cobrir essa parte de controle de processos usando CLPs. Aí vocês vão aprender linguagem de programação de CLP, né, que é o ladder, que são essas linhas de execução. Então você tem um lado aqui, né, e um outro lado, e aqui no meio um diagrama de relés. E aqui a memória, né, do CLP, que tem uma determinada informação de bit, de zeros e de uns. Então aqui, para um determinado evento ocorrer, tem uma lógica por trás. Então, para essa lógica acontecer, eu tenho que ter um conjunto de registradores que definem um status, né, associado a um sensor, porta aberta, porta fechada, placa aberta, placa fechada, contraponta recuada, contraponta avançada. Enfim, então isso aqui são os estados que eu posso ter dentro do meu ladder, dentro da parte de controle de processo, né, de lógica discreta, do meu torno. Então, toda máquina de comando numérico tem um ladder, tem um CLP, que controla toda a parte de evento discreto. E a parte de movimento, né, é controle contínuo, né? Então, aí eu tenho posicionamento em X, Y, Z, A, B e C, né, associado ao robô, por exemplo. Então, para fazer esse controle, ou para fazer a movimentação da máquina de comando numérico, eu tenho toda a parte de controle de movimento. Pode ser em malha aberta ou malha fechada, que é um controle contínuo, né? Bem, então, a minha solução de automação de comando numérico tem um CNC e tem um CLP. Então, o CLP é o ladder. E o CNC, vocês vão aprender aqui a programação de código G. Então, essa parte de programação do CLP nós não vamos ver, tá bom? Tem outras disciplinas aí que vocês poderão
cursar ao longo do curso para ter essa visão de controle discreto. Bem, tem toda a modelagem aqui IDF0, né, modelagem do desenvolvimento da unidade de gerenciamento. Então, aqui eu tenho entradas, saídas, controles e aqui mecanismos. Então, essa aqui é a modelagem IDF0, a modelagem de bloco funcional, onde nós vamos decompor, né, a atividade A0, que é a unidade de gerenciamento. O que a unidade de gerenciamento faz? Ela tem 3 atividades, né? Scheduler, despacho e monitoramento. Então, tudo aquilo que foi previsto aqui, entrada, saída, controle e mecanismo, tem que aparecer no desdobramento das seções seguintes, né? Dos níveis seguintes. Bem, aqui é uma modelagem de informação, né? Então, eu tenho que fazer modelagem para criar uma célula, né? Tenho que fazer modelagem de máquina de estados, modelagem de rede de Petri, modelagem DF0, né? Que são esses diagramas funcionais, que vocês também não vão aprender, né? A gente usa o IDF1X para fazer a modelagem de dados. Então, isso aqui é tipo modelagem entidade de relacionamento. É um modelo de informação que nós vamos implementar dentro do nosso sistema de controle, da célula, por exemplo. Bem, aí esse trabalho detalha, né? Todas as unidades, a pirâmide hierárquica clássica, né, da ISA 95. Aqui, em um ML, né, diagrama de componentes da unidade de gerenciamento, os pacotes, né, a visão aí, quais são os componentes que existem em termos de implementação computacional. Aqui a parte de Digital Twin, né, uma visualização do meu gêmeo digital. Então, aqui nós temos, desenvolvido em Java, né, nós temos aqui a unidade de gerenciamento. E aqui os elementos gráficos, né, que descrevem cada uma das unidades. Então, para fazer a animação desse cara, né, a gente pega as imagens. Máquina com porta fechada, robô nessa posição, pallet nessa posição. Bem, aí quando ocorre algum evento, né, porta abre, né, já é uma outra imagem. Agora tem uma imagem da porta aberta. Robô chegando dentro do volume de trabalho. Então tem outra imagem do robô saindo dessa posição e chegando até o volume de trabalho para colocar a peça, né, na placa. Então a gente tem toda uma animação, né, para mostrar graficamente, né, por imagem, como se fosse um digital twin, como é a movimentação e o que ocorre em termos de movimentação de materiais dentro da célula. Além de ter isso, a gente tinha também o monitoramento por vídeo, né, e áudio. Então era um digital twin bem completo, né? Bem, como isso aqui foi feito em 2006, 2007, por aí, né? Então nós não temos aqui, 2008, desculpe, nós não temos aqui uma interface criada em WebGL, usando aí, né, um JavaScript em HTML5, né, que seria a forma como nós faríamos atualmente. Nessa época que nós ainda tínhamos limitações na parte de browsers, né, que era bem limitado. Então nós optamos por desenvolver em Java, né,
porque o JavaScript não era tão poderoso ainda nessa época. Bem, então aí tem todos esses descritivos. Aqui tem outros modelos, né, de manufatura integrada por computador. Modelo famoso aí da década de 80, que é o modelo em Y. E esse modelo em Y ele também inspirou o desenvolvimento de produto mecatrônico, que tem outro modelo semelhante a esse, que é em Y também, como modelo de referência para desenvolvimento de produto mecatrônico. Bem, então as duas perninhas do Y aqui são as atividades, né, do lado esquerdo aqui, de planejamento. Então tem toda a parte de planejamento da produção, né? Então, estimativa de custo, planejamento da produção mestre, que é o plano mestre de produção, planejamento de requisitos de materiais, planejamento de capacidade, balanceamento de capacidade finita, né, que a gente viu lá que pode usar o Kanban, tecnologia de produção otimizada, enfim, e a liberação de ordens, né? Então aqui ele chama isso de PPC, né? A parte de planejamento e controle da produção. Desse outro lado, nós temos aqui as funções de CAD e CAM, então a parte de CAI, de CAD, de CAPP, então toda a parte de engenharia, desenvolvimento de produto, né, usando o CAD, usando o CAM, de planejamento, usando o CAPP, ok? E aqui um banco de dados centralizado. E aqui na parte de implementação, que é o chão de fábrica, né, nós temos o CAM de execução, a gente gerou o programa NC, né, NC programa aqui, né, que é a parte de CAM, geramos o código G e enviamos via DNC, né, via comando numérico distribuído, o código G para as nossas máquinas. Aí tem todas essas atividades que eu acabei de mostrar para vocês, de movimentação de materiais, de unidade da célula, de controle, associadas à parte de CAM de execução, ok? Ele coloca todas as funcionalidades aqui, né? Controle de comando numérico, CNC, DNC, máquinas, robôs, né? Foi o nosso exemplo de chão de fábrica há pouco. Controle de transporte, parte de manipulação e transporte. Controle de inventário, controle de montagem, manutenção e garantia de qualidade. Eu tinha mostrado aqui também, ó, aqui atrás, mostrei não, passei rapidinho, tinha um gráfico aqui, né? De controle estatístico de processo. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Que é a parte de controle de qualidade no chão de fábrica, né? Como eu tenho um micrômetro laser, estou fazendo a medição das peças e estou utilizando uma técnica de controle estatístico de processos que é o pré-controle. São esses caras aqui. Ó. Vamos ver se tem uma fotozinha melhor dele aqui. Esse aqui, ó. Então essa é a parte do meu Digital Twin, né? De controle estatístico de processo, usando uma técnica chamada pré-controle. Pré-controle, monitor de pré-controle. Então, eu vou dividir aqui em 3 regiões, né? Meu campo de tolerância, do afastamento superior até o afastamento inferior. A parte verde, a parte amarela, e a parte fora de controle, que está acima dos meus limites de controle. Então, a ideia é que eu produza as peças e amostre uma peça, e essa peça caia no campo verde. A próxima peça também cai no campo verde. E assim sucessivamente. A partir de um determinado momento, eu vou ter erros sistemáticos que vão fazer com que a medição da peça leve a peças na região amarela. Então, aqui é uma técnica que a gente chama de pré-controle, baseada em probabilidade de que 2 peças sucessivas caem na região verde, a probabilidade de que uma peça caia na região verde e a peça consecutiva caia na região amarela. Depois, a probabilidade de que 2 peças caiam na região amarela. E depois, a probabilidade de que uma peça caia na região amarela e outra peça caia na região vermelha. Ok? Bem, então, com essas estatísticas, né, que eu não vou relatar aqui, como constrói isso aqui, nós conseguimos fazer
um controle de qualidade usando essa técnica de controle, né, de pré-controle, né, que é uma forma mais simples do que usar cartas de controle de média e de variância, por exemplo. Bem, então isso aqui é o CAC, tá? Controle de qualidade. Bem, também tem a parte de controle da produção, que está aqui dentro, né, que controla a produção, né, parte de scheduling, quem é que vai ser processado antes pela máquina, dentro da célula, enfim. Então, isso aqui é um modelo bem interessante, tá? Que ele divide atividades de planejamento e atividades de implementação. Então, é mais ou menos aquela visão do SIM, né, do kernel, que é o chão de fábrica. Então, implementação é o chão de fábrica, essa parte de baixo. E a parte superior são as atividades apoiadas por computador, né, associadas ao ciclo de vida da peça. Planejamento da produção, engenharia auxiliada por computador, projeto auxiliado por computador, planejamento de processo auxiliado por computador, inspeção auxiliada por computador, manufatura auxiliada por computador, CAA, né, montagem auxiliada por computador, são todas aquelas atividades que a gente modela virtualmente, né, e gera os nossos programas que vão alimentar os controladores da máquina no chão de fábrica. Bem, então, vários modelos são apresentados aí. Bem, depois tem alguns videozinhos aí, enfim. Então, basicamente, esse é o conteúdo dessas duas aulas, né? Eu até acho que eu inicio aqui, né, um histórico do desenvolvimento do comando numérico. Bem, então eu vou parando por aqui, tá? Vamos abrir aqui as questões. E a palavra está com vocês aí. Então, por favor, levantem a mão aí e façam os questionamentos de vocês. Diga, Tiago. Eu tenho algumas dúvidas. A primeira delas, acho que é a mais simples, eu fiquei um pouco com dúvida em qual que era a diferença de fato daquela organização Y versus aquela organização em X, que você falou que era basicamente a mesma coisa e realmente parecia. É mais uma diferença estética ou o X chega a incluir algum processo pequeno? Pode me dizer aonde que está isso? Qual é o tempo aqui no slide? Tem essa que é Eu o acho. Y, né? Aí vai descendo, vai chegar no X. Bem, na década de 80, vários modelos de referência para manufatura integrada por computador foram desenvolvidos, né? Em termos de academia, né? Em termos de universidade, centro de pesquisa. Onde é que está? Eu não tô vendo. Esse aqui? Esse aqui, né? É. Aí mais pra frente você comenta do X, só que você só fala que é a mesma coisa, basicamente, e depois continua a aula. Eu não sei onde é que está. Tem que ver porque eu não lembro. Mais à frente ou mais atrás? É, mais à frente. Bem, o que ficou mais popular é o Y, tá? Que é alemão. E o X é uma variação, né? Então, provavelmente eles colocam assim, assim, né? Em vez de ter a visão do Y. Eu gosto mais da visão do Y porque divide o planejamento da implementação, mas são só visões, né? Passou? Que eu não estou enxergando. Não estou vendo onde é Tava que no Y está. ainda. Não, mas é mais à frente, tem que me falar os minutos aqui. 1:16, vê se você acha aí no seu. Eu estou tentando cortar rápido aqui, né? Correr rápido, né? Para que eu não. Esse aqui? Esse daí mesmo. Aí a única coisa que ele faz aqui, né? Tem a perninha semelhante, ok? Opa, tá parado aqui. Mais um mandadinho aqui. Deixa eu parar aqui.
que a imagem é rápida. Bem, então aqui é a mesma coisa, né? As atividades de planejamento da produção, aqui de engenharia, só que ele faz um destaque especial para o CAM aqui, ó, tá vendo? Porque o CAM é definido como atividades de planejamento e execução. Então ele coloca aqui no finalzinho como sendo tudo convergindo para o CAM, né? Para a manufatura auxiliar do computador, e a manufatura auxiliar do computador aqui está englobando até mesmo a parte de montagem, inspeção, então tudo que você faria em termos de planejamento para a geração de um código para uma máquina, você está fazendo nesse CAM que está no meio do X aqui, tá bom? Aí depois ele desdobra em funções de qualidade, que é o CAC, né? Então ele vai mandar os programas para as máquinas de comando numérico, para as máquinas de medir coordenadas, para os robôs, eles vão fabricar as peças e vai ter um CAC, né, que é o controle de qualidade, qualidade auxiliar do computador. Então eu tenho ali no chão de fábrica uma técnica de inspeção 100%, ou uma técnica de controle de qualidade baseada em controle estatístico de processo, usando cartas de controle, ou de uma forma mais simples, como nós usamos aqui na célula, um pré-controle. Pré-controle a gente utiliza quando aquele índice de capabilidade, vocês vão ver mais à frente na disciplina, que relaciona, né, as tolerâncias de projeto com o erro de fabricação aleatório. Então, o erro de fabricação a gente estima por 6 sigma. E as especificações de projeto é o afastamento superior menos o afastamento inferior. Então, quando a gente cria essa métrica, né, esse KPI, índice de capabilidade, a gente pega o afastamento superior menos o afastamento inferior e divide por 6 sigma, que é o erro de fabricação aleatório da minha máquina. Se esse erro for maior do que 1,3, desculpe, se esse índice de capabilidade for maior do que 1,3, ou seja, o meu intervalo, tá? Estão vendo a minha mão aqui, o meu intervalo de tolerância, afastamento superior menos afastamento inferior, é muito maior do que o meu erro de fabricação, o 6 sigma. Então, isso aí vai dar uma relação maior do que 1. Quando essa relação é maior do que 1,3, a gente pode controlar com o CAC, né, o chão de fábrica, através da técnica de pré-controle. E aqui toda a parte de controle de inventário, né, no chão de fábrica, né, que é as atividades de gestão da produção, associada à parte de controle no chão de fábrica. Então é a mesma visão, tá? Só uma variação, né, em função dos autores, né, que queriam criar uma nova apresentação, né, mas a apresentação, né, do modelo em Y, ele é bem mais robusto do que esse modelo em X, que ele não divide entre implementação e planejamento e coloca o CAM como sendo a grande atividade que conecta as atividades de planejamento e de execução. Bem, então, basicamente, esta é a diferença, tá? Não sei se eu respondi aí. Eu prefiro o Y, tá? O X não é nem muito conhecido. Bem, é isso aí, Thiago. Próximo, Breno. O Breno, né? Opa. Sim, professor, está me ouvindo? Bom dia. Sim, diga, bom dia. Pois é, professor, eu estava assistindo a última aula, uma coisa que o senhor falou que eu achei muito interessante foi a diferença entre ciência e engenharia, que o senhor meio que deu um exemplo que ciência já seria o próprio movimento, a engenharia seria como controlar esse movimento de uma forma, de um modo programável. A pergunta que eu vou fazer, eu acho que ela tem mais a ver com ciência do que com engenharia. É sobre esses protocolos de transmissão. Você falou, né? A estrutura de uma comunicação de uma célula, ela, por exemplo, a comunicação com o centro de torneamento do Galaxy, ela é estabelecida por meio de interface de internet, certo? Utilizando um tipo de protocolo, TCP, TCP. Aí eu queria saber, esses tipos de comunicação, esses sinais que são emitidos, eles seriam exatamente o quê? Ondas eletromagnéticas? Assim, que são...
Entendeu? Seriam sinais digitais. Bem, vamos lá, então. Tá, se eu entendi a sua pergunta aqui, vamos pegar aqui a... São sinais digitais que são convertidos em ondas eletromagnéticas, mais ou menos isso? Bem, posso responder? Pode sim. Tá, não, é o seguinte. Você tem que entender que quando a gente faz a integração de uma célula, o equipamento, né, o torno, o robô, o micrômetro laser, a unidade de gerenciamento, cada uma dessas unidades tem que ter algum canal de comunicação. Então, na indústria 3.0, então, esses equipamentos que eu uso aqui no chão de fábrica, eles foram concebidos, né, para o paradigma da indústria 3.0, ou seja, são equipamentos que não têm como contexto a internet das coisas industriais. Então, nós utilizamos uma série de protocolos legados ainda da década de 80, da década de 90, início dos anos 2000, diferentemente de um equipamento moderno de hoje, né, que é concebido para a indústria 4.0. Então, ele trabalharia, né, com o canal de comunicação Ethernet, né, aí você tem que aprender aqui, parece que a maioria não conhece, né, a parte de camadas do modelo ISO-OSI, de redes de comunicação, então ela tem 7 camadas, então nós vamos utilizar, né, os protocolos Ethernet para a camada 1 e 2, né, física e enlace, então vai ter uma placa Ethernet. Então esse torno aqui eu comprei ele em 2001, mais ou menos, eu especifiquei. E a especificação que eu fiz era que ele viesse com uma rede Ethernet. Por quê? Porque eu sempre fiz controle via Ethernet TCP/IP. Então, tenho aí vários trabalhos desenvolvidos de controle de equipamentos via web, né, usando o TCP/IP. E, normalmente, a gente tem um equipamento, que é um equipamento legado, e o máximo que ele vinha era com uma RS-232. Por exemplo, o meu micrômetro laser foi comprado em 2004, 2003, não, 2003, se eu não me engano. Ele vem com uma RS-232. Hoje, se eu for comprar um micrômetro laser, ele provavelmente vai vir com uma Ethernet TCP/IP. Por quê? Porque hoje a maioria dos equipamentos de última geração vão ter opção Ethernet TCP/IP. Então, a camada 1, camada 2 Ethernet, que é essa que a gente usa aí na nossa rede aí de escritório, os computadores que estão assistindo a aula, e a camada TCP, né, e IP. Então, o IP é a camada de rede, que é a camada 3, e o TCP é a camada de transporte. É como a gente transporta os pacotes dentro do nosso barramento. Né? Então, o IP identifica a rede e o TCP fala qual é o tamanho do pacote, o cabeçalho do pacote, né? Como que esse pacote é transmitido até o receptor, aí exige que o receptor responda com acknowledge, então você tem a certeza de que o receptor recebeu aquele pacote. Então isso aí é o TCP/IP, o outro é o DP/IP. Bem, mas eu já falei sobre isso, eu não vou repetir de novo. Bem, então cada equipamento tem seu canal de comunicação e quando a gente quer integrar esses equipamentos, a gente vai lá, ó, ler o manual do equipamento e ver o que ele tem de canal de comunicação. Opa, tem uma Ethernet TCP/IP. Bom, aí facilitou bastante, né? Aí até a camada 4, eu consigo especificar um IP para essa máquina e colocá-la dentro de um contexto de internet. Vamos supor que ele tenha um IPv4 só, né? Essa minha máquina só trabalha com IPv4. Não tem ainda o IPv6. Mas vamos supor que ela tem o IPv6, igual o celular de vocês, né? O celular de vocês é uma internet das coisas, e o computador moderno também. Então, todo equipamento moderno vai vir com um IPv6. Então, ele fala IPv6, né? E o IPv4, a versão do IP4 e a versão do IP6. Bem, aí depois nos níveis superiores, né? Sessão, apresentação, ele vai falar se eu vou ter criptografia, se eu não vou ter criptografia, qual vai ser a formatação dos dados, e finalmente uma última camada que é a aplicação. Aqui na camada de aplicação, eu uso o FOCA Zoom.
e o OPC, que são os protocolos de comunicação que essa máquina entende. Ok? Mas, além disso, eu tenho um CLP, né? O CLP tem I/Os, né? Entradas e saídas digitais e analógicas. Esse robô aqui, ó, não tem TCP/IP, não tem Ethernet, não tem protocolo nenhum. A única coisa que ele tem são entradas e saídas de 24 volts digitais. Então, para eu integrar esse robô, o CLP desse robô, com o CLP do torno, eu tenho que me comunicar via CLP. Então, eu tenho que criar lá os canais, né, que vão trafegar bits zeros e uns. Então, aqui eu tenho 8 bits de entrada e 8 bits de saída. Ou seja, eu tenho I/Os, né, de entrada e I/Os de saída. Então, tenho 8 I/Os de saída, 8 I/Os de entrada. Então, eu posso criar um protocolo para descrever os eventos que vão ocorrer entre o robô e o torno e entre o robô e a unidade de gerenciamento. Bem, com esse protocolo, eu tenho aí 2 elevado a 8, né, possibilidade de representação da informação. Então, eu tenho 256 possibilidades, 2 elevado a 8 bits, né? Então, eu tenho aí 1 byte, e eu posso agora mandar uma informação do robô para o torno, ou do torno para o robô, na forma de um byte 10000000001. Então, eu vou fazer o byte e cada byte vai ter uma informação associada a um evento, por exemplo. Então, o robô tem que se comunicar que a porta, né, fechou para o torno. Desculpa, o torno tem que comunicar para o robô que a porta fechou. Então, eu crio lá no meu protocolo de comunicação, né, que o byte 1 significa porta fechada do torno. Então, essa informação eu mando, né, via CLP, ou seja, eu mando 24 volts em cada uma das minhas 8 saídas. O robô recebe nas suas entradas, né? Então, a saída se conecta com a minha entrada. A minha saída se conecta com a entrada no torno. Então, o robô recebe esse byte, né, que é 24 volts, tá? Tem 24 volts, é 1. Não tem 24 volts, é 0, né? É um bit. Então, eu vou ter lá um conjunto de bits, cada um em um canalzinho, né? Então, essa fonte do robô, ela tem uma fonte de 24 volts. Então, para não queimar o robô, né, as entradas e saídas do robô, eu não posso mandar os 24 volts do torno. Por quê? Porque o aterramento do torno, o potencial do torno é diferente do potencial do robô. Então, aqui no robô, eu vou ter 16 relés, onde eu energizo o relé, né, em 24 volts, por exemplo, né, que é o que o torno está mandando. E essa informação chega até o relé, energiza o relé, e o relé alimenta, né, a memória do robô, que é o bit ali, que eu estou mapeando, com 24 volts. Aí eu não queimo a parte de eletrônica do robô com 24 volts do torno, né? Por quê? Porque essa fonte de 24 volts do torno é diferente da fonte do robô. Então, se eu mando 24 volts na saída do torno diretamente para o robô, se ela não for optoacoplada, né? Normalmente não é um canal de 24 volts, sem proteção.
Então, eu tenho que botar um relé para proteção. Então, o relé é energizado e ele libera 24 volts da própria fonte do robô. É diferente se eu tivesse entradas e saídas optos acopladas, né? Ou seja, eu tenho ali, na realidade, né, o sinal de 24 volts que energiza uma parte óptica, né, que então não tem um contato de fontes de tensão diferentes, né? Como eu não tenho esse caso, né, de saídas de CLP, eu tenho que encher as minhas entradas e saídas do CLP com relés. O robô já vem equipado com relés, tá? Então, uma máquina mais moderna já vem com relés, é tudo com relé. E o meu robô eu tive que comprar 16 relés, né, e instalar nas entradas, ok? Bem, então aqui a comunicação é feita dessa forma. Se eu tivesse uma máquina mais moderna, né, essa comunicação poderia ser feita via OPC, usando o TCP/IP. Então, o OPC, né, o torno fala o OPC, o CLP dele, o meu robô, que é moderno, também fala OPC, aí eu posso usar a troca de sinais via OPC, ok? Então, eu mando para esse robô um dado formatado em OPC, que vai trafegar via TCP/IP. Bem, então, cada caso é um caso em função do canal de comunicação do equipamento. Se o equipamento for concebido para a indústria 4.0, vou comprar um equipamento hoje, né? Aí você vai lá no mercado e pesquisa equipamentos mais antigos, legados, que não falam Ethernet TCP/IP. E tem equipamentos, talvez com um custo mais caro, que tem uma interface Ethernet TCP/IP. Então, eu compraria um equipamento que tivesse Ethernet TCP/IP. Ok? Por quê? Porque aí você tem mais facilidade de integração das várias unidades do seu chão de fábrica, porque você está trabalhando com o conceito de internet das coisas industriais. Então, agora a comunicação é via protocolo, é via software. Não é mais como eu fiz aqui via hardware, né? Tive que conectar fisicamente as saídas e entradas de 24 volts e criar um protocolo no nível de aplicação para eu me comunicar com o torno e o robô. Então, eu tive que fazer a máquina de estado, criar os eventos, cada evento, né? Ou cada estado que existe é mapeado com um byte, né? Com uma informação, né? Que é um conjunto de bits. E esses bits eu trafego na interface do canal das I/Os do meu CLP. Ok? Bem, outra forma de fazer isso aí a gente vai fazer via rede de comunicação cabeada. Então, um cabo conectando todo mundo a um hub, né? Então, tem um hub aqui, um switch. A plaquinha Ethernet do PC conecta com RJ45 nesse hub. O torno se conecta com o hub também. E fala lá os protocolos de comunicação DNC Focus 1 e OPC. E aqui a unidade de gerenciamento vai ter o TCP/IP, né? Aqui também o Ethernet é sobre TCP/IP. Então, eu vou criar os canais de comunicação via TCP/IP e acessar o equipamento através desses canais de comunicação TCP/IP. Então, para fazer isso, né, o jeito mais fácil, né, vou dar um telnet, que é um terminal, emulação de terminal, numa máquina lá do meu laboratório e na porta 80. Né? Isso aqui, ó, IP e porta 80 é o HTTP. Então, essa porta UNB deixa visível, né, a porta 80, né, para HTTP, para web. Então, eu vou me conectar com o servidor web. Se tiver aberto lá a conexão, deixa eu conectar direto lá, porque
8080 deve estar na porta. Qual é a porta que está? Não sei se a máquina está online. Só ver se a máquina está online. Bem, então entrei lá na minha máquina na UNB, né, remotamente. Aí vamos ver lá alguns protocolos, né? Vou ver aqui se eu acho alguns protocolos aqui. Serviços ali. Bem, então eu vou ver aqui os canais de comunicação disponíveis nessa máquina, né? São os serviços da máquina, né? Então eu tenho aqui uma série de serviços. Vamos ver o HTTP. Bem, o HTTP, ó, tá vendo? Ele fala na porta 80. Ok? Então, se eu der um telnet, então, vou ver só qual é o IP dessa máquina. Então, vamos lá, 45.2. Então, se eu der um telnet 164.41.45.2 e apontar para a porta do serviço, né, que é a porta 80, ele vai abrir uma conexão HTTP. Como eu não conheço o protocolo HTTP no telnet, não é implementado, ele fecha o canal de comunicação. Então, esse torno, né, tem um serviço, tipo isso aqui, tá? Que vai falar na porta 8193 TCP. Então, se eu abro um canal de comunicação com esse torno, usando o protocolo FOCA-ZUM, que é uma API, né, uma DLL, uma biblioteca, eu acesso a máquina, mando a estrutura de dados, e através dessa estrutura de dados eu pego as informações que eu necessito em termos da máquina. Que é a parte de teleoperação da máquina, usando o protocolo FOCA-ZUM e também usando o protocolo OPC. Então, eu faço tudo isso por software, né? Não é mais uma conexão usando uma conexão mestre-escravo, como nós fizemos aqui com as IOs dos CLPs. Bem, então aqui, se eu tiver uma conexão sem cabo, né? Tem um hubzinho aqui, não tem um hub, eu tenho aqui uma placa Ethernet, né? O rádio, né? Um Wi-Fi, ou um 5G, né? A máquina já vem com chip 5G. Aí eu falo diretamente via rádio, né? Via radiofrequência. Então, as máquinas vão se conectar via TCP/IP, usando a camada física e enlace do Ethernet, não mais cabeada, e sim via rádio, né? Via Wi-Fi, usando uma determinada especificação, uma determinada taxa de transmissão que aquele meu circuito integrado de rádio consegue trabalhar. Ele, sei lá, consegue trabalhar em 5 GHz, ele consegue trabalhar em 2.4 GHz, consegue trabalhar em 900 GHz, ou então uma coisa, né, de telefonia celular. Enfim, então, na realidade, né, cada equipamento vai ter um canal de comunicação, vai ter protocolos no nível de aplicação, como FOCA-ZUM, OPC,
e outros protocolos que vai permitir a conexão dentro de um conceito de internet das coisas industriais. Então, basicamente, é isso que nós precisamos, né? Definir para criar um sistema integrado. A integração é necessária que ela ocorra fisicamente e logicamente, né? Então, como é que eu vou conectar esses equipamentos de forma lógica? Então, eu tenho que criar um modelo de informação, né? Tenho que criar a máquina de estado, tenho que criar o IDF 0, né? Que é o modelo funcional de tudo que vai ocorrer em termos de entradas, saídas, controles e mecanismos, né? Que eu vou ter presente nessa célula. Enfim, então, para fazer a integração, né? Para ser um engenheiro de integração, a primeira coisa que eu tenho que fazer antes de fazer a solução de automação é escolher os equipamentos e os protocolos de comunicação, canais de comunicação que eu poderia usar na minha integração. Então, se eu tenho recursos da indústria 4.0, eu vou usar basicamente Ethernet, TCP/IP, mais protocolos de comunicação, mais protocolos da camada de aplicação específica, né? Para o torno, para o robô móvel, para o robô industrial, para a unidade de gerenciamento, para a unidade de inspeção. Então, eu tenho que fazer uma análise, né, para definir o que eu tenho em termos físicos, né, de canal de comunicação de cada equipamento. Aí depois eu vejo quais os protocolos que eu vou utilizar. Se eu tiver alguma coisa que precise a conversa dos CLPs via I/Os, né, digitais, entradas e saídas digitais, aí eu vou equipar o equipamento com relés e vou conectar os relés, né, dentro da voltagem que a máquina trabalha para entradas e saídas digitais. Normalmente é 24 volts. Então, todo equipamento que tem I/Os de entradas e saídas provavelmente vai trabalhar com 24 volts. Okay? Bem, então a primeira coisa é essa, né? A gente definir essa arquitetura, conhecer os protocolos de comunicação. A partir dos protocolos de comunicação, do canal de comunicação, conceber a parte de integração física e lógica, criar os modelos de informação, diagrama de estado. Então, toda essa sequência, né, que é apresentada nesse documento aqui, que eu relatei para vocês têm que dominar, né? Para conseguir desenvolver o sistema de forma integrada. Então, obviamente, tem que ter conhecimento de programação, dos protocolos de comunicação e da parte de redes de industriais, né? Que tipo de rede que eu vou utilizar, né? Como que eu vou fazer essa integração, como que eu vou criar esses canais de comunicação, como eu vou desenvolver o meu digital twin, como eu vou fazer o meu sistema cyberfísico. Então, todos esses aspectos terão que ser definidos, né, nessa fase. Então, como isso aqui eu comecei a conceber a partir de 2002, né, fui adquirindo os elementos, os componentes, né, as unidades, e fui já definindo a arquitetura que eu iria utilizar. Como eu já tinha experiência na integração de células, né, com outras tecnologias, a única coisa que eu tive que fazer foi escolher as melhores soluções dentro da pirâmide da automação, já que nós estávamos trabalhando aqui dentro do conceito de indústria 3.0, foi escolher o que eu iria usar em cada uma das camadas do meu modelo ISA 95, da minha pirâmide de automação. Ok? Professor, Bem, então basicamente isso aí. professor, Diga. mais uma outra pergunta. Em relação a questões de custo, o que fica mais caro? Essa comunicação por software ou comunicação com cabo ou sem cabo? E também na questão da indústria 3.0 e 4.0,
chegou assim, a indústria 4.0 chegou a trazer mais economia para as indústrias, por assim dizer, em questões de recursos, ou ficou mais caro? Não, a questão de preço é relativa, né? É escala e se a tecnologia já está madura, né? Hoje a gente está no momento de transição da indústria 3.0 para 4.0. Então, nem todo equipamento vai ter Ethernet TCP/IP. A maioria dos novos equipamentos já vem com Ethernet TCP/IP. Mas você tem muita automação legada, né, que ainda usa soluções usando RS-232, né, RS-485 e outros protocolos, né, da indústria 3.0, Modbus. Enfim, tem uma série de protocolos aí que são utilizados ainda, Profibus, que ainda não são internet das coisas industriais. Então, não é ainda indústria 4.0. Então, quando você compra um equipamento, muitas vezes ele não vem com a parte de canal de comunicação com Ethernet TCP/IP. Normalmente é um acessório. Então, aí você paga mais $900, mil e poucos dólares, para ter aquela funcionalidade. Então, quando eu comprei o meu centro de torneamento aí da Galaxy, né, Galaxy 15M da Home, canal de comunicação não existia em termos de Ethernet. Só vinha o RS-232. Aí eu tive que comprar como um adicional. Então, paguei lá mil e poucos dólares para ter esse adicional. Quando eu comprei minha máquina da Haas, né, ela já vem com TCP/IP. Então, eu já não tive que comprar o TCP/IP dela, o Ethernet TCP/IP. Por quê? Porque ela já vem com isso. Mas ela vinha para comunicar com a máquina e obter os dados de monitoramento da máquina via RS-232. Em 2016, 2017, a Haas entrou para a indústria 4.0. E agora ela tem um sistema que ela chama MyHaas. Então agora eu posso especificar uma máquina com uma interface Ethernet e colocar a minha máquina na nuvem da Haas, coisa que a minha não permite. Por quê? Porque a minha máquina da Haas, para obter os dados de monitoramento dela, eu tenho que usar uma RS-232. Tem lá um canal de comunicação de 9 pinos, que é uma RS-232. Para comunicar com um equipamento moderno, eu tenho que usar a USB do equipamento e colocar um conversor nessa conexão USB, que converte o USB para o protocolo RS-232. Então, eu tenho que comprar um cabo para conectar a minha Haas dentro de um esforço de automação no chão de fábrica. Se eu quiser colocar isso na minha máquina, né, com uma placa Ethernet, aí eu tenho que comprar um acessório. Tem que atualizar o software, então é mais custo, né? Então, as máquinas antigas, normalmente, não tem como resolver, né? As máquinas novas, se o seu fornecedor tiver uma solução para a internet das coisas industriais, você já adquire ela com Ethernet, TCP/IP, e com isso aí você consegue fazer com que o seu ativo, né, sua máquina, seja integrada com mais facilidade dentro da sua arquitetura de automação. Então, o custo é relativo, tá? Então, hoje pode ser mais caro, daqui a 5 anos, provavelmente vai ser indiferente, porque já vai fazer parte do fornecimento da máquina. Então, hoje ainda você tem a opção de ter ou não ter aquele acessório. Então, você vai pagar mais mil e poucos dólares para ter aquele TCP/IP, Ethernet,
e para ter os protocolos de comunicação. Por exemplo, o protocolo Foca-Zoom, né, que eu utilizo na minha solução de automação. Esse protocolo Foca-Zoom, se eu comprar a API, né, a biblioteca da Fanuc, ela custa cerca de $2.000. Então, a BLL, né, para falar esse protocolo Foca-Zoom, desenvolvido para Windows, né? Então, Foca-Zoom.dll, custa $2.000. Então, para ter o protocolo de aplicação, né, a API que implementa o canal de comunicação TCP/IP e as 300 funções que eu posso obter da máquina. Para fazer isso, eu tenho que pagar a Fanuc para ter a biblioteca, a DLL. Enfim, então não é gratuito, né? Então sempre vai ter um custo. É um acessório que, se a sua aplicação exigir, você vai ter que pagar por esse acessório. Então não posso falar por custo, porque cada empresa tem seu próprio custo. O que eu posso falar é por maturidade em termos de tecnologia. Aquelas que estão no início, né, da sua curva, ainda está lá no início, a tecnologia ainda nem conseguiu ser paga ainda, então os primeiros vão pagar mais caro, vão comprar como acessório, e depois que isso estiver maduro, né, o custo vai ser menor, igual telefonia celular, né? Então quem usava telefonia celular de dados em 2007, 2008, né, você pagava muito caro pelos dados, né? Então, para você ter 2G, 2G e meio, 3G, você tinha contratos bem caros, né? Para ter a possibilidade de transmitir num volume pequeno, né? Não era nem limitado. Então, hoje a gente compra um plano por 30, 40, 50 reais por mês. Naquela época, você pagava 2.000, 3.000, 4.000 reais para ter um 2G e meio, um 3G, 4 kilobits de taxa de transmissão, por exemplo. E isso aí era extremamente caro, né? A partir da grande quantidade de usuários, de dados, né, que a telefonia absorveu, aí esse custo é irrisório agora, né? Então, dependendo da qualidade de serviço, da taxa de transmissão que você contrata, mas ficou muito barato, né? Coisa que era bem diferente no início, que estava implantando ainda a parte de dados, então o custo era maior. Então é tudo uma questão de escala, né? Então, se você tem milhões de celulares, você pode cobrar um valor pequeno, né, pelo serviço. Se você tem uma centena de usuários, o serviço só vai ser viável se o valor for extremamente elevado. Então, é tudo relativo, tá? Você tem que ver a maturidade, a política, a estratégia da empresa. A Haas hoje está com uma estratégia agressiva, né? Porque eles estão fomentando o MyHaas, né? Então, se você digitar aí, ó, MyHaas, com 2 As, então você vai ter uma máquina, que é uma internet das coisas industriais, com Ethernet TCP/IP, e agora você vai ter uma conta na Haas, onde os dados da sua máquina estarão sendo publicados. Então, a sua máquina está sendo monitorada, né, em tempo real. Esses dados estão indo para a nuvem da Haas e estão sendo armazenados. E você faz o download do app, né, do aplicativo,
cadastra no aplicativo o serial da sua máquina, a identificação da sua máquina, e agora você recebe notificações do serviço na nuvem que a RAS está disponibilizando. Então, você vai ter uma série de serviços e alguns desses serviços vão ser pagos também, né? Então, aquele formato Free Premium, né? Você cadastra a máquina, que ela já vem com a internet das coisas, baixa o aplicativo e tem algumas funcionalidades gratuitas. Se você quiser uma gestão mais elaborada, aí você tem que pagar uma pequena taxa para ter aquele serviço disponibilizado. Então, a MyRAS, né? A RAS é uma fabricante americana, né? de máquinas de comando numérico. Então, ela é uma das principais empresas do mundo e ela está fomentando muito, né, essa parte de internet das coisas industriais. Por quê? Porque ela está vendendo seus equipamentos mais modernos, né, com interface Ethernet TCP/IP e com protocolo de comunicação baseados em sockets, em canais de comunicação IP/TCP, coisa que não existia na minha máquina quando eu comprei, né? Então, eu comprei a minha máquina, acho que em 2005 ou 2006, e a máquina, para fazer isso, a gente faz isso via RS-232. Não é tão fácil quanto fazer com Ethernet TCP/IP. Então, é uma questão de estratégia do fabricante. Então, o fabricante quer ficar bem atualizado, né? Igual o carro, né? Dependendo do nível de automação do veículo, né? Esse carro pode ter conectividade, pode publicar dados na nuvem do fabricante, né? Pode ter uma série de serviços na nuvem, porque o carro, né, já veio concebido, carro elétrico aí, por exemplo, a Tesla, ele já vem concebido para ser um equipamento de internet das coisas. Enfim, então a questão de custo, né, ela vai depender das características daquilo que você, dos requisitos, daquilo que você pretende desenvolver. Então, não posso te dizer o que é mais ou menos barato. Você tem que definir sua arquitetura, quero isso, quero isso, quero isso, seus requisitos, e depois buscar seus fornecedores. Então, vai lá, Mazak, o que a Mazak tem para me oferecer? O que a Fanuc tem para me oferecer? O que a RAS tem para me oferecer? Aí você busca, né, os seus parceiros, aí, seus fornecedores, e você escolhe lá no portfólio de produtos que eles disponibilizam aquilo que é mais interessante para a sua célula, para a sua arquitetura de automação. Então, não tem alguma coisa que te defina, ó, faça desta forma, né? Vai depender, você é um sistema legado, o canal de comunicação já está lá, então você só pode usar aquilo. Se você está especificando uma nova planta, mas não quer gastar muito, e talvez uma solução de internet das coisas industriais seja cara para você. Então, você vai optar por uma solução de tecnologia que já está lá no ápice, né? Que já está em obsolescência. São esses protocolos de comunicação criados na década de 80 e 90. Então, você vai trabalhar com Profibus PA, Profibus DP, Profibus FMC, FMS, DeviceNet, CAN Bus, Foundation Field Bus, ControlNet. Então, tem uma enormidade de protocolos que já estão em decadência. Eles vão sair do mercado mais cedo, mas estão bem maduros, né, do que a internet das coisas industriais, que está iniciando ainda a sua curva de maturidade. Então, provavelmente, equipamentos de internet das coisas industriais
com esses protocolos vão ser mais caros. Por quê? Porque ainda está no início da curva, bem no início, né? Com pouca maturidade. Então, às vezes, a empresa opta pelo custo e fala, opa, se eu comprar um Profibus FMS ou um Profibus DP, eu vou gastar apenas 30% do que eu gastaria com internet industrial. Internet industrial, por exemplo. Então, eu fico com uma tecnologia mais antiga, madura, mas que já está chegando no seu fim de vida. Que foi muito boa para a indústria 3.0, mas que não é um bom protocolo para a indústria 4.0. Mas no planejamento estratégico da sua empresa, você definiu que a sua empresa não vai ter a planta monitorada remotamente. Você não vai publicar os dados na nuvem. Você não quer ter nenhuma possibilidade de vulnerabilidade para que seus equipamentos sejam acessados fora da rede de instrumentação e de controle da sua empresa. Então, você vai usar os protocolos nativos da década de 80, 90, da indústria 3.0. Então, tudo depende, tá, da sua visão. Você é um cara conservador? Não acredito nesses protocolos. Não, vou ficar com problema de cibersegurança. Não quero fazer dessa. Aí o cara opta por soluções antigas, né? E o vendedor vende aquilo que você quer, né? Ele tenta te influenciar na melhor escolha. Se você não quer aquela melhor escolha, ele tem alternativas mais em conta para você. Então, você pode escolher uma tecnologia obsoleta, né? Por exemplo, a década de 80, quando eu me formei, trabalhei na Eletronorte durante uns 3 meses antes de sair, né? E fazer outras coisas. Na implantação da usina de Balbina. Pô, a usina de Balbina aí estava em implantação, foi implantada aí na década de 80. Na década de 80, você já poderia ter escolhido uma solução de automação da usina baseada em CLP. O que eles fizeram? Não, vamos usar eletromecânico, né? Então, você não tinha nem computador na parte de controle da usina, né? Era a solução eletromecânica lá da década de 70, lá da década de 60, antes de ter o CLP. Foi a solução da automação que a Eletronorte optou na época. Era uma tecnologia obsoleta. A década de 80 é a década do computador, da manufatura integrada do computador. E os CLPs, né, que já existiam desde 1969, estavam, né, cada vez mais sendo usados em aplicações de geração de energia. Só que a Eletronorte, provavelmente por questão de custo, não. Fez uma solução eletromecânica. Aí, em 2003, 2004, a Eletronorte estava modernizando, tinha um projeto de modernização de Balbina, né, que eu já conhecia. Aí a gente fez um projeto com eles na área de automação e eles optaram agora por uma outra solução de automação, de modernização da usina, onde eles trocaram todos os painéis eletromecânicos, né, por soluções de barramento de campo. Então, aí a nova solução de automação usa o Foundation Field Bus para instrumentação, medição e atuação na parte de controle das turbinas, e na parte elétrica usaram, né, na arquitetura, sistemas da Rockwell, o DeviceNet, para fazer a conexão dos equipamentos elétricos, né? A parte de atuação, a parte de controle. Depois que a unidade gera energia através do gerador, isso aí tem que passar por uma série de controles, né? Na parte de automação de máquinas elétricas. Aí é um outro tipo de rede, é um outro tipo de solução. Então, lá eles têm uma solução híbrida, usando Foundation Field Bus na instrumentação
e controle da unidade geradora hidráulica. E a parte elétrica, né? Medição de grandezas, voltagem, fase, enfim, amperagem. Usa-se uma solução de automação de energia da Rockwell, usando a rede DeviceNet. Enfim, então, são soluções de automação que você pode utilizar na usina. Ok? Bem, então, tudo isso depende, tá? Então, lembrando apenas que soluções mais novas são mais caras, porque não está maduro ainda. E soluções da década de 80, esses protocolos mais antigos, já estão em obsolescência. Ok? Bem, então basicamente isso aí. Mais alguém aí deseja fazer mais algum questionamento, alguma pergunta? Alguém mais de mãozinha levantada aí, enfim. Bem, se não tiver mais nenhuma questão, eu encerro a aula, né? Então, no finalzinho dessa aula aqui já começamos com a parte de comando numérico. A próxima aula vai ser basicamente sobre comando numérico, tá bom? Parte introdutória, como surgiu. Então, eu vou finalizar, né? Estou finalizando hoje, né? Essas aulas que a gente chama de aula 5. E depois vamos dar início, né, à parte de introdução do comando numérico. Bem, então eu vou agendar nosso novo encontro, disponibilizar os vídeos que vocês vão assistir. E vamos começar a entender a linguagem de comando numérico, ver um histórico inicial e depois nós vamos entrar no RS 232 e iniciar as atividades de laboratório. Bem, se não tiver mais nenhuma questão, encerro por hoje, tá? Quem não tiver grupo, me mande grupo e tema. Eu acho que nem todos ainda têm. Então tá. Então bom dia a todos aí. Eu vou desativar a nossa gravação aqui.